João 12, 24. Vamos ficar de pé. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Senhor, nós não estamos diante da palavra de homens, nós estamos diante da Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é a verdade, e aquela que deve nortear e definir todas as discussões teológicas da igreja. Nós nos submetemos a esta palavra e pedimos que o Senhor fale ao coração da tua igreja, fale ao coração de nós, líderes, para que, Deus amado, cada vez mais o teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Meus amados, permita-me começar com uma história. Na verdade, esta é uma parábola do interior da África setentrional. É uma parábola que foi usada muito no Brasil, e você talvez conhece um pouco da história, pelo herege Leonardo Boff. É um dos hereges da Igreja Católica e também herege para nós. Leonardo Boff usou essa parábola nas suas dissertações, e é uma parábola interessante, que traz uma visão interessante. Essa é uma parábola de um professor, de um educador ganês, chamado James Angry. Ele era um sul-africano que foi tentar ensinar ou trabalhar com professores no interior, no coração do continente africano. E essa parábola é conhecida por vocês, certamente em pedaços, ou alguns pastores têm contado ela no púlpito. E eu achei propício contá-la aqui antes de entrar no nosso texto, para você entender que você nunca irá além da visão da sua alma. Você nunca irá além da visão que a sua alma tem da vida. Não é a visão física que você tem. Não são, muitas vezes, conceitos que você ouve domingo a domingo, mas é aquilo que a sua alma vê da vida. E aquilo que a sua alma vê da vida é o que você é. E talvez você nem preste atenção nisso. Talvez a gente busque um pouco isso aqui hoje. A ideia é de um homem que comprou uma grande fazenda no interior da África, em algum lugar nas montanhas. E a fazenda era muito grande, maravilhosa, e tinha rios maravilhosos, bastante água, terras muito frutíferas. E ele sonhou com aquele lugar, comprou aquele lugar, e passeando naquelas terras e desfrutando daquele local. Quem é fazendeiro aqui, ou quem já teve fazenda, ou já morou em sítio, sabe como é delicioso a gente passear no meio da roça, no meio do mato, dos rios, das cachoeiras. E ele está caminhando, passeando, e ele encontra um animal, uma ave que está está como que doente, está está ferida. E ele pega aquela árvore, e quando ele observa, ele vê que a árvore é uma águia, ou um filhote de águia. E ele pega aquele filhote de águia e diz, bem, eu não posso criar este animal como águia, porque eu tenho muitas galinhas na minha fazenda, então eu vou criar esta águia como se ela fosse uma galinha. E ele coloca esta águia ferida, trata dessa águia, mas coloca dentro do galinheiro. E ao colocar dentro do galinheiro, ele cria aquela águia como se ela fosse galinha. E apesar das dificuldades de comer a comida de galinha, as dificuldades inerentes de uma águia dentro do galinheiro, ele consegue criar aquela águia dentro do galinheiro. E ao fazer isso, a águia passa a ter comportamentos de galinha. A águia passa a se comportar, aquele grande animal enorme, aquele bico maravilhoso, aquela pele maravilhosa ali, se comportando como uma galinha.
E um dia ele recebe a visita de um biólogo, de um homem que conhecia bem os animais. E esse homem está observando a fazenda, está observando os detalhes da fazenda, e quando observa dentro do galinheiro, aquele homem vê aquela águia, e ele pergunta: você tem uma águia aqui? Sim, não, eu tenho uma águia, mas esquece, ela já está agalinhada. Ela já é uma galinha. E ela não vai deixar de ser galinha mais nessa vida, ela já interiorizou, e ela agora é galinha. Então, aquele homem conhecedor das aves e conhecedor da biologia de vários sentidos, ele diz: não, eu não aceito isso. Um dos animais mais maravilhosos, mais imponentes, que representam toda a glória das aves é a águia. E nós precisamos resgatar a essência da águia nessa águia. Não, o fazendeiro disse: não, esquece isso, passei anos. Ela já tem aproximadamente 7 anos, ela está completamente agalinhada. E ela será galinha o resto da vida. E aquele homem biólogo diz: não, eu não suporto isso, eu não aguento isso. Aí ele pegou aquele animal grande, aquela águia, e foi para o meio do terreiro, e soltou aquela águia, e diz: voa, águia! E a águia, do jeito que subiu, desceu igual um tijolo, pum! E bateu o bico no chão. E o fazendeiro disse: viu? É uma águia. É uma águia. É uma galinha. Não é uma águia. E depois aquele homem nervoso disse: não, subiu em cima da casa, me dá licença, deixa eu subir em cima da casa. E subiu em cima da casa da fazenda, e pegou aquela águia grandota e disse: voa, águia! E soltou a águia. A águia de novo caiu igual um tijolo e bateu o bico lá no chão, no terreiro. E o fazendeiro disse: para com isso. Ela é uma galinha. Ela tem o espírito de galinha. E aquele homem foi embora e passou-se a semana, e ele voltou na outra semana e disse: olha, eu vim aqui, não era para vir de novo, mas eu vim, mas eu estou incomodado, eu quero que essa águia se torne águia. Ela não é uma galinha, ela precisa ser águia. Meus amados irmãos, antes de eu terminar essa história, eu quero falar com esse texto que nós acabamos de ler e terminar essa história no final. Veja bem, os textos de João, do Evangelho de João, são textos que estão relacionados com a grandeza de Jesus, porque os escritos de João foram os últimos escritos, praticamente, dos apóstolos. João foi o último apóstolo a morrer. E já na época de João se tinha problemas, porque a igreja já passava por ataques terríveis, aonde os judaizantes estavam dizendo que Jesus Cristo não era Deus, que eles tinham que voltar ao judaísmo. E havia todo um batalhão de judeus que queriam que a igreja deixasse o caminho de achar que Cristo era o Filho de Deus, da mesma essência do Pai e da mesma essência do Espírito Santo, e a igreja entendesse que agora todos eles precisavam passar pelas práticas judaicas, e que Jesus foi apenas um profeta que despertou na igreja o coração, a honra do judaísmo que estava esquecido. E é por isso que João escreve a sua carta para demonstrar que Jesus é o grande eu sou, o seu evangelho para demonstrar que Jesus não é somente um profeta, mas ele é Deus de Deus, ele é o verbo encarnado. É por isso que ele começa o seu livro falando dessas coisas, falando da grandeza de Jesus e falando de como Jesus é incomparável em seu ser e na sua concepção. E é a partir disso, meus amados irmãos, que esse conceito da grandiosidade do nosso Salvador, da incomparabilidade de Jesus Cristo, é que isso deve estar refletido na igreja. E não somente na igreja, mas refletido no coração de cada membro da igreja. Porque o problema é que os indivíduos compõem a igreja, e a igreja deve refletir aquele que é o cabeça dela, que é Cristo Jesus. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, e talvez parafraseando aqui a história que acabamos de ver, nós ainda vivemos como galinhas espirituais e ainda não abraçamos totalmente aquilo que é
a nossa essência como cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que receberam o Espírito Santo habitam em cada um daquele que é salvo. Ainda talvez não estejamos vivendo da maneira como Deus quer que nós vivamos, daquilo que nós realmente somos em Cristo Jesus. É por isso, meus amados irmãos, que esse versículo que você acabou de ler, apesar de todos os pronomes que estão no contexto dessa passagem, observar que esse é um texto relacionado a Jesus Cristo e ao nosso Salvador. Mas quando você olha para a essência desse texto, você está vendo que Jesus está falando algo para todos nós. É uma verdade que ultrapassa não somente a essência do nosso Redentor, mas é uma verdade que deve permear a natureza da igreja. A igreja deve entender a natureza desse versículo, porque Jesus não está falando aqui agora especificamente para ele. O uso do pronome rimeis, do grego, que indica uma exclusividade para um povo exclusivo. Não, aqui nós estamos dizendo que é uma verdade eterna. Que verdade eterna é essa? Se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Como é que a gente resgata essa essência da igreja? Como é que a gente resgata a essência de sermos verdadeiros cristãos no meio da igreja? Jesus está dando a chave para nós aqui. Como resgatar isso? Como deixarmos de ser cristãos medíocres? Como deixarmos de resumir a nossa vida cristã num programa de domingo de 2 horas? É isso que o texto está dizendo sobre a vida e sobre qualquer coisa. Se Satanás seguir isso aqui, ele vai ter grandes vitórias na vida. Se o endemoniado seguir esse conceito aqui, ele vai ter grandes vitórias na vida dele, de acordo aos conceitos de vitória que ele quer. Se a igreja seguir isso aqui, a igreja resgatará a sua essência. Então eu quero falar hoje para vocês como resgatar a essência da igreja. Como deixarmos de ser uma galinha espiritual e passarmos a ser uma águia espiritual. Como é que a gente para de olhar para Jesus como um profeta e olha para ele como Deus de Deus, que foi crucificado por nós? Como é que a gente passa a deixar de ser essa vidinha medíocre, patética que a maioria de nós vivemos? É isso que o texto está falando. E a primeira coisa que ele vai dizer para nós, é para nós resgatarmos a nossa essência, nós precisamos conhecer o nosso potencial. E ele começa dizendo o seguinte: se o grão de trigo, toda a alimentação judaica estava baseada no grão de trigo. Mas eu pergunto para a igreja unida hoje, qual é o potencial de um grão de trigo? Qual é o potencial de um simples grão de trigo? Eu vos digo, é o potencial de alimentar o mundo. Você pega um grão de trigo e planta, ele nasce vários outros grãozinhos de trigo. Você pega os grãozinhos de trigo e planta, e vai plantando. E daqui a pouco você tem um saco de trigo, 2 sacos de trigo, 3 sacos de trigo. E aquele pequeno grão de trigo tem o potencial de alimentar, de alcançar e de matar a fome do mundo. Eu estava nas montanhas do Tibete há aproximadamente 2 meses atrás, treinando pastores para entrarmos em um país que eu não posso mencionar aqui, países do Oriente Médio e países da Ásia Menor. E eu estava ali com empresários, com homens de negócio, fazendeiros, que descobriram simplesmente o potencial do cristianismo. Qual é o seu potencial? Você vai amanhã, segunda-feira, trabalhar, em que você está usando o seu potencial? Eu não estou falando do potencial desses coaches miseráveis aí não, irmãos. Eu não estou falando de você ser alguma coisa para o mundo, não. Eu estou falando que a sua vida vai passar a valer a pena quando você viver no centro da vontade de Deus. A sua vida vai ter algum significado quando você entender para que esse potencial está dentro de você. Você recebeu o Espírito Santo.
O Espírito Santo move os planetas. O Espírito Santo move todo o universo. Ele chamou à existência as coisas que não existem. Ele criou do nada tudo que existe. E esse mesmo Espírito, ele fez habitar em você. Segunda coisa disso é que ele deu dons a você. Não há ninguém na igreja que não tenha dons. Qual é o potencial do grão de trigo? Mas qual é o potencial da igreja? Qual é o potencial da igreja? Jesus vai dizer: todo poder me foi dado no céu e na terra. E este poder ele deu à igreja. Não é o poder para oprimir pessoas. Não é o poder para ficar rico. Não é o poder para pisar. É o poder que está em Filipenses capítulo 4. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei passar fome e glorificar a Deus. Eu sei ter em abundância e glorificar a Deus. Eu sei ser aplaudido e glorificar a Deus. Eu sei ser vaiado e glorificar a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu conheci uma mulher que carrega o seu filho nas montanhas do Nepal. O seu filho pesa aproximadamente 60 quilos. Ela é uma senhora forte, mas já é uma senhora com quase 70 anos. Ela sai para a igreja, reverendo Hoster, ela sai para a igreja no sábado de manhã. Ela vai para o culto do domingo pela manhã, ela sai no sábado de manhã. No Nepal, por exemplo, se o seu filho for devorado por um tigre, a vila faz festa um mês, porque o tigre é santo. Eles caminham pelas montanhas, dormem no mato, e no outro dia eles estão na escola dominical. A escola dominical no Nepal dura 6 horas. 6 horas. Aquela mulher levou o seu filho nas costas aleijado por uma noite inteira. Eles estão levando centenas de pessoas a Cristo. Porque eles já perderam a essência da galinha que colocaram nele. E eles já passaram a ser águia. Não a águia dos coaches. Não a águia do capitalismo selvagem. E das ignorâncias que vemos por aí. Dos tolos que querem ganhar a vida eterna e ganhar este mundo. Não. É a essência daqueles que sabem que o seu potencial em Deus é o potencial de mudar histórias, é o potencial de suportar provas e tentações da vida, e mesmo assim glorificarem o seu Deus. Você vai resgatar o potencial da igreja, vai resgatar a essência da igreja, quando você conhecer o seu potencial. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, resgataremos a essência da igreja, quando nós conhecermos profundamente e amarmos a nossa missão. Se o grão de trigo caindo na terra, qual é a direção do grão de trigo? Ficar no armazém, ficar esse armazém mesmo que guarda o trigo, não é isso? O grão de trigo tem o potencial de voltar para a terra. Qual é a direção dele para ele fazer com que a sua vida tenha mais significado? É voltar para a terra. Não é ficar onde ele está, é voltar para a terra. É ali o lugar dele, é ali o habitat de produção dele, é a terra. O texto está em aramaico, e o texto em aramaico, quando você vê muitas vírgulas no texto bíblico, principalmente nos evangelhos, é porque está acontecendo uma transliteração e uma acomodação de tradução do aramaico para o grego e do grego para a língua que estamos hoje. É uma série de vírgulas. Olha bem para esse texto que você tem em mão. Em verdade, vírgula, vos digo 2 pontos. Se o grão de trigo, vírgula, caindo na terra, vírgula. São verdades condensadas dentro de um conceito. A minha questão é, você sabe para que você foi salvo? Se alguém perguntar a razão da sua fé, ou se alguém perguntar por que você foi salvo, você sabe por quê? Esse é o problema da igreja. Você olha para suas asas, e são asas grandes. Você olha para o seu bico, e é um bico feito para caçar. Você olha para as suas garras, e as suas garras são maravilhosas, mas você está onde? Dentro de um galinheiro.
Para que essas garras tão grandes? Para que esse bico tão maravilhoso? Para que esses olhos que conseguem encarar o sol? Para que isso? Para você viver domingo dentro de uma igreja? Para que tanto potencial no ser humano? Para que tudo isso? Se o grão de trigo caído na terra é lá o seu lugar. E eu não estou falando que você tem que viajar para o outro lado do mundo, não. Eu estou falando que onde você estiver, onde Deus colocou você, no trabalho que você estiver, aonde você estiver, dirigindo uma espaçonave, dirigindo um negócio, dando aulas, sendo aluno de universidade, você pode conhecer a sua missão e ser uma grande águia do evangelho aonde Deus está colocando você. Mas você chega domingo. Eu comecei a pregar isso numa igreja de imigrantes, irmãos. Nós gastávamos $200 com missão. Nós estamos chegando à igreja de imigrante, $500 mil de missão por ano. Porque a gente resolveu conhecer a nossa missão e amar a nossa missão. Então você chega domingo na igreja e você vai embora. Preparar o seu almoço, talvez volte aqui à noite, a vida continua a mesma coisa, você chega domingo que vem sem ninguém aqui na igreja, você não impactou ninguém, as suas garras não servem, todo o aparato que Deus colocou em você não serve para absolutamente nada, porque estão inertes. Você vem só para a igreja e volta só. Porque o texto bíblico diz que concomitantemente Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados a amar essa missão, a dar a vida por essa missão, a conhecer essa missão. Vivemos uma vida, meus amados irmãos, além dos olhos desse mundo, com os olhos da alma. A alma salva por Jesus, abraçada por Jesus, acariciada por Jesus, restaurada por Jesus. Agora eu pareci você. Looks like you. This is moment like you. Esse negócio pega. Você conhece a missão. E você ama a missão. Mas em último lugar, meus amados irmãos, como é que a gente resgata a essência da igreja? Como é que a gente deixa de ser essa galinha olhando para baixo, ciscando, e a gente projeta os grandes voos da águia? Em primeiro lugar, sendo uma igreja que conhece o seu potencial. Em segundo lugar, sendo uma igreja que conhece a sua missão. E em terceiro lugar, sendo uma igreja que renuncia à sua vontade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Igrejas que não morrem, não crescem. Igrejas que não morrem, morrem. Se o grão não morrer, ele fica só. O que é o cristianismo, senão a renúncia de nós mesmos? Porque o mestre disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa semana que passou, quantas vezes você renunciou à sua vontade? Essa semana que passou, quantas vezes você morreu para alguma coisa que ia fazer muito bem para você, ia trazer talvez muito lucro para você? Quantas coisas você renunciou esta semana? Nada na vida correto se consegue sem sacrifício. Meu filho faz medicina em uma das melhores faculdades do mundo.
Ele um dia chegou para mim, estava jovem, 16 anos, e falou: papai, como é que eu faço para ser um médico? Eu disse para ele o seguinte: você gosta muito de jogar bola? Pai, eu amo futebol, eu gosto demais de jogar bola. Termina assim. Lá nos Estados Unidos existe algo que se chama after school, que são atividades esportivas e um monte de coisa nesse sentido. E eu falei: meu filho, se você está disposto a renunciar ao seu after school, você pode ter o potencial de ser um grande médico. A maioria de nós anseia e deseja muitas coisas, mas a maioria de nós não quer renunciar àquilo que são os pesos que nos impedem de alcançar muitas coisas. Queremos ser um grande advogado, mas não entendemos que para ser grandes advogados precisamos renunciar a muitas coisas. Queremos ser um profissional excelente, para ser algo excelente precisamos renunciar a muitas coisas. Se você não morre, você não produz vida. Isso não é a lei somente do Evangelho, é a lei da vida. Quando há renúncia, quando há entrega, quando há disciplina, diligência, o resultado disso é algum tipo de vida, de produto excelente. Recentemente a Boeing teve um sério problema com o seu material e perdeu a competição com a Airbus, porque a Boeing resolveu ter trabalhadores e ter contratos visando somente o lucro e não a qualidade das suas peças e não trabalhar a honra dos seus funcionários. O Boeing 737 MAX foi um fracasso total. O Airbus A320 passou rotundamente, porque não tem nenhum tipo de problema, mas o MAX até hoje estão mexendo com problemas no seu estabilizador, no seu computador. Porque aquilo que você não morre, não se esmera, aquilo que você não dá à sua vida, geralmente não vale nada. Se o grão não morrer, se você não morrer, você vai passar a ter uma vidinha medíocre a vida toda. Vai ser um aluno medíocre a vida toda. Vai ser alguém na faculdade medíocre a vida toda. Sem brilho, sem o Evangelho, sem a glória de Deus. Vai cantar nos louvozões das UPAs, das UMPs, com nota 5, com nota 7. Será uma vergonha para o Evangelho. Ou você aprende a lei da vida, ou você aprende a lei da existência, colocado pelo Criador. Se você não morrer, se você não renunciar, você não gera vida. Não há como. Mas o biólogo voltou depois de uma semana. Ele ficou parado na fazenda 1 hora, 2 horas dentro do seu carro, dentro da sua van, olhando para aquela fazenda, e tomou coragem e entrou lá dentro. E falou para aquele homem: quanto você quer vender essa águia que é galinha? E o homem: para você parar de incomodar aqui na minha fazenda, que eu acho que você vai vir aqui direto. Pague um preço por essa águia, qualquer preço. Ele falou: não, eu vou pagar um preço justo por essa águia. Ele pega um monte de dinheiro das suas economias todas que ele tinha. A águia é um animal muito caro. E entrega para aquele fazendeiro. E ele pega aquela águia, põe no seu carro e começa a subir nas montanhas. Sobe nas montanhas. Sobe nas montanhas. Sobe. E quando ele está muito alto, lá nos mais altos picos lá em cima, ele pega a águia e olha para ela e diz assim: você não é galinha, você é águia. E ele vai até um despenhadeiro enorme e diz assim no seu coração, eu estou parafraseando aqui: agora é tudo ou nada. Ele pega aquela águia que está enrijecida, como um tijolo, e ele solta aquela água na imensidão. A águia começa a cair, como um tijolo novamente, e ele olha e põe a mão
na sua cara e diz, vai morrer mesmo. Mas o vento, sempre é o vento, né? Sempre é o vento na igreja, né? Sempre é o vento, não é? Hã? Mas o vento força debaixo das suas asas e a águia abre as suas asas. E ao abrir as suas asas enormes, ela percebe que está parando de cair, que está caindo menos. Então ela força as suas asas, e ela começa a subir, e ela olha para o biólogo que está lá embaixo, olha para ele, e ela começa a ter a sensação do vento na cara, ela vê todo o vale, ela consegue olhar para todos os lados com os seus olhos especiais, ela começa a perceber como é maravilhoso ser águia. E ela olha para o seu libertador e diz, você nunca mais me verá, porque agora eu sou águia. Porque agora eu saí do galinheiro da vida. Eu aprendi o meu potencial. Agora eu sei qual é a minha missão. E eu sei para que eu fui criada. E qual é a vontade do Criador para mim. Ele quer que eu seja águia. Hoje aqui, meus queridos e amados irmãos, o problema para mim não é o liberalismo, a Olimpíada. O problema para mim não é isso, porque esse mundo já está condenado. Em breve esse mundo será enrolado como um pergaminho velho. Todas as coisas passarão e Deus fará nova todas as coisas. O meu grande problema hoje como pregador da palavra e do evangelho é que você olhe para a cruz de Cristo e não apenas como um símbolo para você, mas como algo que é a sua filosofia de vida. O dia que a cruz deixar de ser somente um símbolo para nós e passar a ser também uma filosofia de vida, nós chegaremos até os confins da terra. Nós chegaremos até os confins da nossa sala de aula. Nós chegaremos até os confins dos nossos familiares. Nós chegaremos até os confins aonde nós pisarmos o pé, porque nós estaremos naquela cruz. Nós estaremos gerando vida a partir da grande cruz que foi colocada por nós e a partir da cruz que todos nós estamos para gerar vida, vindo da vida daquela cruz que uma vez por todas foi morto por nós e nos deu a capacidade de também gerarmos vida nele. Qual é a minha intenção? Sem gravata. Perdão. A minha intenção é que você deixe de ser medíocre. Eu estou cansado de mediocridade no meio da igreja. Eu estou cansado de gente medíocre. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de gente brigando por cor de igreja, por teclado, por luzes, por não sei o quê. Estou cansado de gente brigando por cargo. Eu estou cansado de gente com vida dupla. Eu estou cansado de hipocrisia. Porque você é da teologia reformada. Eu amo a teologia reformada. Eu trabalho com o reverendo Augustus. Ele trabalha conosco lá na igreja. Estamos começando um seminário, criar um seminário, possivelmente com grandes homens de Deus aí. Americanos. Eu amo a teologia reformada. Mas a teologia reformada na mão de estéreis, de gente estéril, de gente odiosa, de gente raivosa. Você está sendo convidado hoje a sair disso. Você está sendo convidado a morrer. Você está sendo convidado a gerar vida a partir da sua morte. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Não. Feche seus olhos. Quando você olha para a sua existência e quando você olha para a sua vida, você pode responder essa pergunta que valeu a pena? Eu tive no enterro na Ásia de um jovem de 25 anos. Um jovem de 25 anos que levou mais de 200 pessoas a Cristo. Um detalhe, ele só tem 4 páginas da Bíblia rasgadas. Quantos livros da Bíblia você tem mesmo no seu celular? Olhar para a sua vida e olhar para o sacrifício da cruz, você vai dizer, valeu a pena demais minha vida. Como minha vida faz diferença. Eu sei que é triste eu falar isso, mas eu tenho que falar. Se você morrer hoje, você vai fazer diferença nessa igreja? Vamos botar um caixão aqui. Vamos falar um monte de mentira de você, que você sabe. Mas qual é o impacto que a sua vida tem? Qual é? Saia dessa mediocridade. Saia disso. Deus está chamando você para algo profundo, sublime. Sublime. Não tenho tempo para contar, mas se eu contar a história de um vovô lá nos Estados Unidos, crente, há mais de 50 anos, eu preguei esse sermão na igreja, ele ficou com raiva de mim uma semana e falou, o que é que eu faço? Eu sou velho. Eu falei, vá pedir perdão à sua família, aos seus netos, você nunca pregou o evangelho para eles, nunca, ele foi, pediu perdão, veio no Brasil, viajou, foi em outro país da América do Sul. Ele falou, pastor, a minha família agora é uma igreja, está todo mundo se convertendo. Porque eu resolvi sair dessa visão de galinha miserável. Eu resolvi renunciar à minha vontade. Para gerar vida. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada e nós esperamos que tenha sido com fidelidade. Mas apesar do meu desejo e do esforço, eu sou pequeno e miserável, Senhor. Eu não tenho condições de chegar ao coração do Teu povo. Mas o Teu Espírito tem. O Senhor pode chegar ao coração, porque se um homem aqui, uma mulher hoje, bater no seu coração e dizer, eu não vou ser mais medíocre. Eu não vou ser alguém que vai passar pela vida como um móvel, como um vegetal. Se alguém aqui decidir fazer a diferença no Senhor, se alguém aqui for chamado para o sagrado ministério, se alguém aqui for chamada para as missões, se alguém aqui for chamado para fazer a diferença como médico, advogado, no seu trabalho, Deus, que bom seria sairmos daqui hoje, pelo menos com uma pessoa dizendo no seu coração, eu vou deixar a mediocridade e vou morrer para as minhas vontades. Eu não vou ficar só, eu vou dar muito fruto. Toda a mensagem que eu preguei já vai ter valido a pena, Senhor. E não precisa ser aqui não, alguém pela internet, do outro lado do mundo. Se uma pessoa resolveu isso no coração, Pai, muito obrigado. Já valeu a pena a mensagem de hoje. Abençoa essa igreja, continua a cuidar dos presbíteros, diáconos, líderes, dos pastores e principalmente o teu servo Roster. Cuida de nós, porque nós somos pequenos. Mas o Senhor é tudo em nós. E o Senhor sempre nos ensina a sermos relevantes. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.